As eleições nos Estados Unidos estão uma loucura e a relação entre Trump e Kamala e as expectativas estão muito altas. Eu vi muita gente falando na internet, mas eu não vi ainda, até agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ninguém falando com profundidade sobre esse tema. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para explicar quais são as expectativas, o que os polos estão aguardando após as eleições, caso Trump seja eleito ou caso Kamala seja eleita, e principalmente o que afeta nós, que somos imigrantes, que moramos no Brasil ou em outros países e que deseja ir para os Estados Unidos. Eu vou fazer um mega compilado aqui para te ajudar a entender esse cenário e no final eu vou deixar também uma análise imigratória para você entender quais os próximos passos você precisa dar caso Trump seja eleito ou caso a Kamala seja eleita. Começando pelo Trump, que no dia de hoje está um pouquinho à frente da Kamala nas eleições, a gente tem, do ponto de vista de relações internacionais, o Trump ele tem uma política de priorizar os Estados Unidos à frente de qualquer outro país. Para quem vai morar lá com green card, com cidadania, isso é excelente. Tá? Para os outros a gente fala daqui a pouco. Inclusive pode-se esperar um complicamento das relações entre Estados Unidos e China, que hoje são as duas grandes potências econômicas internacionais. E a gente também não pode esquecer que tem uma situação ocorrendo ali entre o Putin e a Ucrânia e também uma outra situação acontecendo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E a opinião do Trump é muito contundente em relação a isso. Ele vai finalizar as guerras ali do Putin assim que for eleito e que algumas pessoas acham que será benéfico para a Ucrânia, mas não será, porque provavelmente o que Trump vai fazer vai ser um acordo em que a Ucrânia vai precisar ceder uma parte de seu território para que a guerra seja finalizada. Então, algumas pessoas dizem que o Trump e o Putin, eles têm um nível de proximidade, uma relação ali interessante e que no fim, mesmo que a guerra acabe, o Putin vai sair, entre aspas, vitorioso, porque ele vai conquistar uma parte ali da Ucrânia. Inclusive, sabendo disso, hoje o presidente, meio maluco, meio aventureiro, dependendo de quem dá opinião aí sobre o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele tem tentado acelerar a finalização dessa situação ali, inclusive pedindo bastante ajuda para a Europa e para a OTAN, militarmente e financeiramente, exatamente para finalizar essa situação com o Putin antes que o resultado das eleições dos Estados Unidos seja anunciado, porque se for Trump, ele pode ser prejudicado por causa disso. Caso isso aconteça, provavelmente as relações entre o Trump e a OTAN também vão ficar ali meio estranhas. Do ponto de vista econômico, espera-se que os impostos serão reduzidos. É uma das coisas que o Trump defende, porém, nem sempre é para todo mundo. Ele vai priorizar as grandes empresas e as grandes corporações, o que talvez acabe não afetando diretamente a população. Espera-se também que ele feche um pouco os olhos para as questões climáticas e ambientais, para que as empresas e os empresários utilizem mais o meio ambiente para fortalecer a economia. Do ponto de vista de saúde, uma coisa que o Obama fez lá atrás e beneficiou muitos brasileiros foi a criação de um plano de saúde gratuito para todos e que vários estados dos Estados Unidos utilizam e as pessoas podem ir no médico, no hospital, de graça. Como vocês já sabem, nos Estados Unidos não tem hospital público, não tem SUS, mas os hospitais são todos de altíssima categoria, talvez os mais desenvolvidos do planeta, com muita tecnologia, excelentes profissionais, só que lá o que o pessoal faz geralmente é pagar plano de saúde, muito semelhante ao trabalhador brasileiro que paga plano de saúde para ir no hospital ali privado e o plano de saúde cobre. Só que o que o Obama fez? Ele criou o Obamacare, um sistema público de planos de saúde para que quem não tem condição consiga se cadastrar nesse plano de saúde e utilizar os hospitais ou a baixo custo ou de graça. E algumas pessoas dizem que o Trump pode limitar um pouquinho esse acesso exatamente para aumentar o faturamento dos hospitais e dar ali uma melhorada na economia. Outra coisa que ele pode fazer pelo seu comportamento mais conservador
é não dar tanta abertura para políticas de diversidade, LGBT, ainda mais agora que ele está trazendo o Elon Musk ao seu lado, que tem como uma das razões de comprar o Twitter, exatamente ter uma rede social mais conservadora e que não seja usada simplesmente por um lado ou por outro. Afinal, o Elon Musk ele defende a liberdade total de comunicação das pessoas. Por outro lado, se a Kamala vir, o que o pessoal espera, e daqui a pouco eu falo o que tudo isso vai afetar nós brasileiros, se a Kamala vir, o que o pessoal tem de expectativa é que ela faça exatamente o oposto ao Trump. Então ela vai se aproximar mais da OTAN, vai se aproximar mais da Europa, provavelmente ela não vai dar tanto suporte a Israel. Além disso, espera-se que ela se aproxime da China, o que é completamente o oposto do posicionamento do Trump dessas questões de relações internacionais. Do ponto de vista de economia, acredita-se que ela vai ter uma política muito mais voltada para o trabalhador, para a classe baixa e para a classe média, com foco em expandir benefícios sociais ou aumentar o salário mínimo. E muitas pessoas esperam que na economia ela comece a taxar os super ricos, os bilionários e também as grandes corporações bilionárias e até trilionárias dos Estados Unidos. Do ponto de vista de saúde, espera-se que ela aumente, expanda o Obamacare para que todos os Estados Unidos, ou a maior parte dos Estados Unidos, tenha planos de saúde ou gratuitos ou acessíveis. E também acredita-se que ela vai implementar programas de saúde mental, depressão, ansiedade e coisas relacionadas. Espera-se também que ela traga mais apoio à diversidade, LGBT e também à questão de gênero e implementações mais agressivas de proteção ao meio ambiente. E aqui você já começa a entender o posicionamento de um e de outro. E o que isso afeta nós brasileiros? O brasileiro que está ilegal nos Estados Unidos, a Kamala vai fazer mais políticas de incentivo e de ajuda a essas pessoas. Por outro lado, o Trump ele vai fazer mais ações, inclusive ele prometeu dar green card ou facilitar o green card para quem fizer faculdade, mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Ou seja, a Kamala vai ajudar os ilegais. Enquanto isso, o Trump vai ajudar aqueles que foram legalmente, tudo correto, segundo o visto, o que é muito interessante para nós que desejamos fazer tudo do jeito certo. Ah, mas será que isso é verdade mesmo? Eu trabalho com internacionalização há mais de uma década, já preparei mais de 12 mil brasileiros que foram aprovados em bolsas de 100% em vários países, e o país que mais teve alunos nossos aprovados foi os Estados Unidos. Em 2018, quando o Trump ainda era eleito, vários alunos nossos conseguiram green card. E ele já começou a facilitação para green cards para quem fazia faculdade ou mestrado ou doutorado no país desde o seu primeiro governo. Então, por isso, eu não acredito em político, tá, galera? Vocês que me acompanham aqui sabem, mas como ele já fez isso antes, eu acredito que a ideia é ou continuar, o que já era excelente, ou até mesmo aumentar os benefícios. Uma outra coisa que o Trump com certeza vai fazer é fortalecer as fronteiras para entrar menos pessoas ilegais, para não permitir que todo mundo que entra pedindo algum tipo de visto como de refugiado, a não ser que seja uma situação crítica, como o pessoal lá da Ucrânia e do Pudim, países que estão numa situação que eu não posso falar a palavra aqui, que começa com G, né? Essas pessoas, obviamente qualquer país do mundo vai aceitar, porque elas estão numa zona até mesmo de bombardeamentos, elas precisam ir para outros lugares. Mas outras pessoas que estão simplesmente usando esse artifício de refúgio para fugir de seus países, com exceção quando existe uma grave crise, provavelmente ele vai limitar ou até extinguir isso daí. O objetivo dele é blindar o país. Nesse ponto, para nós, para vocês que me acompanham aqui no canal, é excelente. Ou seja, nós que vamos pelos melhores caminhos de maneira legal, com visto de estudo, com visto de trabalho, com green card, com cidadania, nós iremos usufruir o melhor do país e com segurança. Então, pra gente isso é muito bom. Para pessoas que não é o meu público, mas que estão indo para lá ou já chegaram lá pela fronteira do México, pelo Caicai, pagando coiote, fazendo essas ilegalidades, ou entrou como turista e é ilegal trabalhar, né? E começa a trabalhar, a Kamala vai ser melhor para essas pessoas. Afinal, ela vai facilitar as políticas de imigração, de documentação e até mesmo de entrada de refugiados. Do ponto de vista de relações internacionais, como o Trump visa ter
um distanciamento comercial da China, o Brasil pode se beneficiar com isso, principalmente do ponto de vista agrícola e mineral, porque a gente pode aumentar as nossas exportações para os Estados Unidos, o que vai influenciar positivamente a economia brasileira. Por outro lado, pode-se esperar, Trump, jeitão dele xerife, pode-se esperar que ele aumente talvez alguns impostos internacionais que atrapalhem a exportação do Brasil para os Estados Unidos de aço, de alumínio e de outros materiais utilizados na indústria. Por outro lado, a Kamala Harris tem uma visão de acordos comerciais um pouco mais ampla, um pouco mais diplomática e pode também facilitar para o Brasil porque pode-se esperar uma aproximação do Mercosul, da América Latina, para fazer negócios ou aumentar os negócios juntos aos Estados Unidos. E podem acontecer também benefícios para países que cuidam bem da natureza, cuidam bem ali das suas florestas e que, se o Brasil cumprir determinados requisitos, pode-se esperar também algum tipo de benefício comercial. No primeiro mandato do Trump, ele criticou fortemente o Acordo de Paris e reverteu várias políticas ambientais nos Estados Unidos. Se o Trump voltar ao poder, pode-se esperar menos pressão em todos os países do mundo sobre o cuidado com o meio ambiente, inclusive o que diz respeito à Amazônia, a desmatamento e coisas correlacionadas. Inclusive o impacto que o próprio país, Estados Unidos, diminuindo a sua atenção para essas questões climáticas, pode afetar no mundo inteiro se aumentar a poluição, desmatamento e etc. A Kamala, por outro lado, espera-se que crie medidas rigorosas sobre a manutenção, o cuidado com o meio ambiente, inclusive se tratando da Amazônia. E caso o Brasil faça um bom papel de cuidar do meio ambiente, cuidar de suas florestas, pode ser que exista algum benefício comercial para o Brasil. Se a Kamala ganhar, do ponto de vista político, ela se entenderia mais com o atual presidente do Brasil, Lula, o que poderia gerar ali uma aproximação maior entre ambos, já que eles pensam semelhante. Porém, existe uma próxima eleição vindo no Brasil daqui a 2 anos. Dependendo de quem for eleito, se é mais esquerdinha ou se é mais direitinha, isso pode influenciar os cenários. Então a Kamala e o Lula, eles se encaixam mais, eles conversam mais o que é melhor para a diplomacia e até para facilitação entre imigração, entre economia, entre parcerias entre os países. Porém, se o Trump entrar, pode acontecer dele bater cabeça ali com o Lula, porém daqui a 2 anos também tem uma próxima eleição. Se for uma pessoa de direitinha que passou, eles provavelmente vão se dar bem, vão ter políticas semelhantes. Se for uma pessoa de esquerdinha, Trump bate cabeça. Se a Kamala for eleita e na próxima eleição for uma pessoa de direitinha, eles também vão bater a cabeça. Então é sempre importante olhar que os semelhantes dão as mãos e andam juntos, e isso interfere, esse jogo de poder interfere na gente que está aqui embaixo vivendo o nosso dia a dia. Se o Trump ganha, o Brasil pode se beneficiar economicamente no minério, na agricultura. Se a Kamala ganha, provavelmente vai haver uma preocupação maior com o meio ambiente, energia sustentável, energia limpa e até mesmo novos investimentos em infraestrutura ambiental. Do ponto de vista do dólar, ninguém consegue prever o futuro, mas eu acredito que não haverá interferência, porque o dólar subir, na verdade, é uma frase errada. O que existe é a desvalorização do real brasileiro perante o dólar. Então não é o dólar que está subindo nos últimos meses e anos, é o real que está se desvalorizando. Então tem mais a ver com políticas brasileiras do que políticas internacionais. E você, o que você acha disso tudo? Eu tentei fazer uma análise parcial, sem puxar tapete para um lado ou para o outro, e você pode comentar educadamente qual a tua opinião. E claro, né, como temos pessoas elegantes e maduras aqui, não vamos brigar por time de futebol. Fique à vontade para trazer a sua opinião de maneira respeitosa daquilo que você acha que é melhor ou pior desses candidatos. E claro, sempre respeitando a opinião do próximo. Se esse vídeo te ajudou, deixa aquele joinha. Tentei fazer o vídeo mais transparente e neutro possível para você ter uma visão do que está acontecendo e do que está sendo esperado do cenário internacional. Um grande abraço, até a próxima. Valeu!